Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Flamengo e Corinthians usando a classificação na Copa do Brasil como uma forma de entrar definitivamente no eixo na temporada. Vou falar sobre isso. Antes, eu quero lembrar você que neste fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro e tem Liga dos 300 mil no Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco é o fantasy game que mais premia no Brasil e que é fantasy game diário. É fantasy game que às vezes é só num jogo ou numa rodada, como é o fantasy game da Liga dos 300 mil na 9ª rodada do Brasileirão. Só nos 10 jogos da rodada do Brasileirão, você monta o seu time, pegando os jogadores que você acha que vai se destacar, e você tem tá em disputa 300 mil reais na Liga dos 300 mil. Só o vencedor leva sozinho 150 mil reais. Então não perde tempo, vai no link que está na descrição, monta o seu time, faz o seu time, você tem até sábado, 3h59 da tarde, para montar o seu time. Se o seu time for o melhor, você leva para casa 150 mil reais em apenas uma rodada. Rei do Pitaco é assim, é fantasy game diário. Ele acaba no papum, não precisa esperar o campeonato todo não. Vai no link que está na descrição. Estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, depois da definição dos 8 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, e eu vou focar aqui em 2 times que tiveram classificações muito impactantes, e estou falando do Flamengo e do Corinthians. Lógico que eu vou citar aqui os 8 classificados, né? Estão classificados o Palmeiras, que eliminou o Fortaleza, 3-0 na ida, perdeu a volta por 1-0. Tem também o América Mineiro, que tinha vencido o Inter por 2-0, perdeu em casa por 3-1, mas ganhou nos pênaltis do Internacional. Tem o Atlético Paranaense também, que conseguiu uma classificação muito importante, muito impactante, considerando que tinha tomado 2-0 na ida na Arena da Baixada, virou para 3-2, perdeu o jogo da volta por 1-0 no estádio Newton Santos, mas ganhou do Botafogo nos pênaltis, com o goleiro Bento fazendo 2 grandes defesas. Tem a classificação do Grêmio, uma classificação muito suada dentro do Mineirão. O primeiro jogo tinha sido 1-1 em Porto Alegre, e no jogo da volta a defesa do Cruzeiro saiu errado, e o Soares rolou para o Vila Sante fazer 1-0, que foi a vaga, foi a vitória que deu a vaga para o Grêmio. E também a classificação do Bahia, superando o Santos também nos pênaltis. O primeiro jogo na Vila Belmiro tinha sido 0-0, o jogo da volta 1-1, com o Santos empatando na última bola com o Mezenga, e na disputa de pênalti o Bahia levou a melhor com o Mezenga também, né? Aquela situação do cara, o herói do tempo normal, o herói do jogo, perdendo os pênaltis, o Mezenga perdeu o pênalti decisivo. E logicamente, isso foi na quarta. Na quinta-feira, o São Paulo, meu amigo, cortou um dobrado, uma partida muito ruim do São Paulo, muito boa do Sport. O Sport precisando, tinha tomado 2-0 na Ilha do Retiro. São Paulo sai na frente no meio do primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, e o Sport vai buscar e martela o segundo tempo inteiro e faz o gol, do gol que manteve vivo, né, levou a disputa para os pênaltis na última bola do segundo tempo, com o Sabino, né, tinha feito já um, mas nos pênaltis o São Paulo acertou todas e o Luciano Juba perdeu uma, e o São Paulo acabou passando. Então, são esses os times classificados, além, claro, de Corinthians e Flamengo. E aí, por que eu citei para falar os dois? Porque o momento que os dois vivem é um momento que essas classificações podem indicar ali uma mudança de rota, ou uma mudança de rumo dentro da temporada, tanto para o Corinthians quanto para o Flamengo. Vou começar falando do Corinthians, que o jogo foi na quarta-feira, e ali um Vanderlei Luxemburgo que faz o time funcionar com um esquema de 3 zagueiros, né? Dá uma nova vida ao Gil, que já vinha melhorando, mas jogando com 3 zagueiros, Bruno Mendes, Gil e Murilo, funcionou muito bem. Deu liberdade para os alas, né? Em especial o Bidu aparecendo muito e faz o primeiro gol do jogo. Mas também o Fagner participando muito da construção, algo que não tinha acontecido, não vinha acontecendo. E depois, lógico, a volta do Renato Augusto, o Corinthians é outro, mas o meio-campo funcionou muito bem com Fausto e Maicon jogando por trás do Renato Augusto, mas hora um, hora outro, encostando e dando liberdade para o Renato Augusto cair para os lados para criar, e assim o Corinthians teve um volume de jogo que
Eu não tinha visto ainda, desde alguns jogos ali da fase de grupos do Campeonato Paulista, quando enfrentou alguns times não tão fortes, o Corinthians teve muito volume, mas teve um volume de jogo muito interessante, num cenário complicado, porque o Corinthians tinha perdido em Belo Horizonte por 2-0, e o Corinthians teve muito volume para conseguir imprensar o Atlético contra o seu gol. Tem o contexto lá do Kudê ter poupado 5 titulares, entre eles o Hulk. Acho que para mim está muito claro que o Kudê entendeu que a vaga já estava no bolso, e aí, quando foi trazer os jogadores do banco, já não dava mais tempo, até porque eles jogaram mal, os jogadores que vieram do banco não jogaram bem. Curiosamente, 3 que vieram do banco perderam pênalti, né? Hulk, Batalha e Edenilson, mas independentemente da postura do Atlético, a postura do Corinthians foi muito interessante, né? E aí, um time que funcionou, se movimentou bem, tem ali o ponto do Yuri Alberto, que ainda tá difícil achar, né, o ritmo do Yuri Alberto, perdeu algumas oportunidades boas no jogo, mas no fim o Roger Guedes tirou do Coelho da Cartola um golaço, um gol maravilhoso. Roger Guedes de 18 dos 36 gols do Corinthians na temporada, e ele forçou as penalidades, e aí nas penalidades apareceu a estrela do goleiro Cássio, apareceu os jogadores no pênalti defendido pelo Hulk, mais um pênalti pesado perdido pelo Hulk, e depois o Edenilson perdeu, né, chutou no travessão, e o Batalha chutou a bola lá na estação de metrô, e assim o Corinthians se classificou. Foi muito interessante ver esse Corinthians funcionando assim, primeiro pela confiança e pela qualidade que traz de volta o Renato Augusto, mas principalmente pela consistência que os outros jogadores mostraram. O Roger Guedes já está jogando bem há muito tempo, mas o Bidu, crescendo muito de produção, foi muito bem no jogo, ora trabalhando por dentro, ora atacando o corredor, fez o gol aparecendo lá no segundo pau, do lado da trave para fazer o gol de peito. O Fagner, como eu disse, voltou a jogar bem. O Fausto Vera aliou muito bem capacidade de bloqueio, de contenção, com presença à frente. O Maicon, que teve lá aquela falha contra o Independente Del Valle, mas muita personalidade, jogando bem, inclusive bateu o pênalti que selou a classificação. É evidente que o Corinthians vinha numa melhora, e agora a melhora está vindo acompanhada de resultados. Jogou muito bem contra o Flamengo, perdeu, jogou bem, passou um sufoco contra o Fluminense no primeiro tempo, mas soube sair, jogou bem no segundo tempo e venceu, e contra o Atlético venceu por 2-0, poderia ter até vencido por 3 e matado sem pênalti, mas acabou conseguindo nos pênaltis. É um caminho que o Vanderlei acha. Esses 3 zagueiros, eu como digo, né, no Brasil, no futebol brasileiro, normalmente tem um preconceito contra 3 zagueiros, eu acho um esquema muito bom, e no Corinthians pode funcionar muito bem, para ativar um Bidu, para deixar o Fagner subir com mais tranquilidade, para eventualmente apoiar por dentro, sabendo que tem o Bruno Mendes ali, sabendo que tem o Maicon caindo pelaquele lado. Então, assim, um Corinthians que pode ter achado o caminho, inclusive para o importante jogo, ficou vivo na Copa do Brasil, avançou. Para o importante jogo que pode deixar o Corinthians vivo na semana que vem, no meio de semana que vem, contra o Independente Del Valle. O Corinthians vai a Quito sabendo muito que hoje já é um outro time em relação ao time que perdeu para o Independente Del Valle na Neoquímica Arena. Então, acho que o Vanderlei Luxemburgo começa a achar uma forma muito boa de time, e acho que isso pode dar uma confiança para a sequência do Corinthians. E no Maracanã, na quinta-feira, a gente viu um Flamengo bem diferente, especialmente pela forma como o Flamengo jogou. O Flamengo foi muito consistente ao longo do jogo. O Flamengo parece que dosou muito bem o esforço físico, ao contrário de alguns jogos passados que o Flamengo conseguia manter uma certa intensidade no primeiro tempo e morria no segundo. Dessa vez, parece que o Flamengo poupou, soube dosar energia no primeiro tempo, num primeiro tempo em que o Flamengo foi um pouco mais reativo, foi bem mais reativo, e conseguiu se defender muito bem do Fluminense. O Fluminense no primeiro tempo teve basicamente 2 finalizações. Uma do Cano lá de longe, que o Cano chutou e o Matheus Cunha quase se complicou na defesa, mas não era uma defesa difícil, e depois no escanteio. O Fluminense teve 2 escanteios no primeiro tempo. Num escanteio, o Nino
cabeceou no primeiro pau, achou o Cano no segundo pau e o Cano chutou para o alto. Acho que essa foi a melhor chance do Fluminense no jogo. No mais, o Fluminense teve 70% de posse de bola, na casa de 70%, e o Flamengo se defendeu muito bem. Grandes atuações de Fabrício Bruno, de Thiago Maia, de Pulgar, muita dedicação do Gerson, e o Flamengo se defendeu muito bem. O Fluminense tocava, posse de bola improdutiva, mas o Flamengo errou muito no primeiro tempo na hora que recuperava a bola. O perde-pressiona do Fluminense estava muito efetivo. Acho que, inclusive, o Sampaoli reclamou disso na entrevista coletiva, né? Ele disse que não gostou do primeiro tempo do time, porque quando o Flamengo tinha a bola, ele não conseguia achar soluções e rapidamente entregava ou perdia a bola para o Fluminense. E assim o Fluminense ficou nesse bate e volta, ia até mais ou menos a meia-lua do Flamengo, a bola voltava, o Flamengo tentava sair, o Fluminense roubava, ia até a meia-lua e ficava nisso. Então, assim, foi um jogo de muito equilíbrio no primeiro tempo, mas com essa percepção de que o Flamengo estava se defendendo muito bem e negando os espaços muito bem, algo que o Flamengo não fez bem na temporada e não fez bem até nos jogos recentes. Por exemplo, contra o Nublense não fez muito bem isso, contra o Cruzeiro no segundo tempo não fez isso, contra o Fluminense fez. E o Flamengo saiu na frente, ali na reta final do primeiro tempo, numa hora em que o Flamengo conseguiu uma sequência de escanteios, né? Escanteio 1 pelo lado esquerdo, 2 pelo lado direito, depois do segundo a bola saiu, o Gerson fatiou, o Fabrício Bruno cruzou e o Arrascaeta tocou de cabeça. Esse gol bagunçou completamente a cabeça do Fluminense ali, que não sabia se tentava construir através da posse ali para achar um espaço ou se ia para um jogo mais direto. Essa ficou a dúvida do Fluminense, especial no segundo tempo, sempre tentando acionar o Arias, às vezes num jogo mais direto, procurando o Ganso ali na meia direita para tentar acionar ou levantar a bola na área. O Flamengo continuou se defendendo bem e passou a ter os contra-ataques. E aí nos contra-ataques o Flamengo desperdiçou muitas chances, né? O Cebolinha desperdiçou 2, o Everton Ribeiro deu um giro ali, bateu, a bola saiu raspando, o Vitor Hugo arrancou em outra que também não poderia ter dado gol e não deu, o Fabrício Bruno saiu da defesa, driblando todo mundo, quase fez um gol. Então assim, o Flamengo foi tendo oportunidades, continuou muito sólido, muito intenso, algo que o Flamengo vinha falhando, e depois acabou fazendo o segundo gol, já faltando 3 para acabar, numa jogada que o Wesley jogou bem também, né, num geral. Atacou a velocidade, entrou na área, rolou para o meio, o Cebolinha chutou, a bola acabou depois de bater na zaga, sobrando para o Gabigol fazer o gol. Então, assim, essa consistência do Flamengo foi algo muito comemorado, embora ficou claro ontem que o Flamengo precisa melhorar quando tem a posse de bola. O Flamengo, historicamente, esse Flamengo aí pós-2019, né, do Jorge Jesus para cá, o Flamengo é um time que tem a posse de bola. Não foi bem nesse aspecto ontem, mas, num geral, foi um time muito consistente e negou ao Fluminense chances claras. No segundo tempo, já com o Flamengo ganhando de 2-0, eu acho, o Fluminense criou uma jogada, que foi o Arias conseguindo finalmente ganhar uma bola do Ayrton Lucas. Ele cruzou no primeiro pau e o Cano cabeceou, a bola saiu. Foi basicamente a única chance criada, de fato, do Fluminense no jogo. A chance do primeiro tempo era uma bola ensaiada, uma bola parada ensaiada de escanteio. Então, assim, o Flamengo mostrou essa consistência e que é algo a se buscar, é algo a se copiar para a sequência do campeonato, sem nenhuma dúvida. O Sampaoli foi muito claro em dizer que para o jogo contra o Vasco ele vai com o que tiver de melhor, tentando encaixar esse ritmo, sempre buscando a questão física, e depois ele disse que o jogo seguinte é decisivo contra o Racing, jogo que o Flamengo precisa ganhar para não depender do que o Racing vai fazer na última rodada da Libertadores. Então, assim, foram 2 classificações muito importantes para Flamengo e Corinthians, pensando em buscar esse norte dessa escalação para tanto o Campeonato Brasileiro, mas principalmente para a Libertadores da semana que vem. O Corinthians com o Luxemburgo, ele vem numa consistência de atuações. Se você pegar os últimos jogos, tinha sido melhor do que o anterior contra o Argentino Júnior, já foi melhor contra o Flamengo, depois foi melhor contra quem?
Depois foi melhor contra o Fluminense, mesmo com o primeiro tempo meio cheio de problemas, e agora uma atuação muito boa contra o Atlético Mineiro. O Flamengo tinha jogado bem contra o Fluminense, mas aí jogou muito mal contra Nublense e Cruzeiro, em especial o Cruzeiro no segundo tempo, e ontem contra o Fluminense fez uma partida muito boa, especialmente na questão da consistência e da entrega física. Vamos ver se tanto Corinthians e Flamengo conseguem manter esse ritmo, esse nível de atuação, porque foi algo muito interessante para dois times que vinham de um 2023 bem complicado, né? Bem difícil, especialmente no que diz respeito a ritmo dos jogos. E os dois ritmos mostrados pelo Corinthians contra o Atlético e pelo Flamengo contra o Fluminense, acho que tem tudo para ser um indicativo importante. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto é ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.